Oi, gente, tudo bem? Em Fisio Destaque hoje vamos estar falando para vocês um pouco do tratamento do TENS na cervicalgia. Aquele paciente que está com dor, né, chega para você para fazer uma avaliação. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho a prática de como localizar, onde colocar, como colocar os parâmetros, né, utilizar esse aparelho, tá? Agora é a prática do TENS na cervical. Ligando o aparelho, vamos trabalhar com o Neurodream 3. E aqui entrou o FACE, mas no momento a gente quer o TENS, né? Então vamos lá. A gente está com um paciente com dor em cervical. Então vamos iniciar a programação na prática. Programação. Venho aqui nessa setinha e vou procurar o TENS. Ele já está logo de cara assim que a gente programa. Então, a gente aperta novamente programação e a gente agora vai para os parâmetros. Se eu tenho um paciente que você fez uma avaliação e esse paciente ele está com dor na cervical, pronto. Esse paciente, ele chega para você, né? Seja com encaminhamento médico, ou seja por seu cartão você ter deixado em algum lugar, né? Algum escritório, ou algum consultório médico, ou você já atende um paciente, deixou seu cartão que ele pediu, né? Então, esse paciente vai indicando outros, e esse paciente chega até você para fazer uma avaliação, contar todo o desconforto que está acontecendo com ele. Essa avaliação, ela precisa ser escrita verbalmente, né? O paciente faz a parte verbal e você vai passando por uma ficha de avaliação. Nisso, quando você termina essa ficha de avaliação, você vai para a palpação, para descobrir que tipo de dor esse paciente tem, né? Se realmente é uma cervicalgia, se não é mais tensão, se não é mais encurtamento, e aí você vai trabalhando esse paciente. A princípio, ele está com dor, você vai iniciar o TENS nessa região da cervical, mas você vai botar no seu protocolo lá. Então, você inicia a avaliação verbalmente, a palpação, para poder, assim, você fazer o protocolo de atendimento, tá bom? E aqui a gente vai focar nisso para você entender como é que você coloca nesse paciente o correto, né, para evitar erros e o tratamento ele ser evolutivo, né? Esse paciente ele vem a ter alta, tudo isso depois, tá bom, gente? Então, o Fisiodestaque ele é justamente para isso, para que você se destaque na sua profissão, que você seja um estagiário, um fisioterapeuta, um recém-formado, esteja sempre em destaque, seja um dos melhores, né? Esse é o intuito do Físio e Destaque, tá? Trazer para vocês tratamentos rápidos, tratamentos eficazes e com uma certa tranquilidade, né, de informação, vocês consigam entender, tá bom? Então vamos lá. A gente vai programar, vai achar o ponto de dor desse paciente. Pronto. Então, a gente parou ali o ponto de dor desse paciente. Você vai iniciar sua fisioterapia com esse paciente, então você vai estar trabalhando a parte da cervical, certo? Então, a gente pode trabalhar duas linhas de raciocínio aqui. A gente pode trabalhar a linha de raciocínio cervical com dores em pescoço, né, na parte do pescoço, dor em cervical propriamente dito. Então, a gente pode trabalhar duas linhas de raciocínio, tá? Lá no vídeo ele foca muito entre C3, C7, tá? Mas a gente pode ir para um C7, um T4, né? Porque C3 e C7 a gente foca em pescoço e um pouquinho cervical. Quando a gente fala C7 a T4, a gente foca na cervical, né? 100%. Porque geralmente esse paciente ele começa a ter uma dor aqui no pescoço, até porque a gente tem os músculos pequenininhos da cervical, né? No pescoço. Então, a gente pode sim trabalhar aquela região. Lembrando sempre de ter alguns cuidados que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, a gente pode trabalhar esse músculo que está aqui bem pequenininho, deixa eu só achar aqui para vocês. Que é a parte da cervical, a gente diz assim, que é um músculo bem pequeno, né? Que a gente chama interfinos, cervicais. Deixa eu só achar uma coisa aqui para vocês. Pronto. Ele tá aqui, ó, tá vendo? Ele é esse pequenininho aqui, tá? Deixa eu ver se esse lado aqui fica melhor. Que é o semi-espinhoso, né? Que a gente chama
Semi-espinhoso cervical, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Tá vendo? Vem pra cá. Ui, perdão, aqui já é o ligamento, tá? Mas é esse vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Interespinhoso da cervical, tá? Lado direito e o lado esquerdo, tá certo? Aqui eu deixei a parte óssea para vocês entenderem, né? Que a gente tem as vértebras, tem os ossos, né? Tem o tórax e aí vai. E aqui a gente tem a parte dos músculos, ok? Então a gente pode sim colocar nessa região aqui, um pouquinho nessa região, aí a gente já vem para o tórax, mas a gente pode colocar e eu vou explicar passo a passo, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui o C2, a gente não vai anexar TENS aqui, tá? A vértebra C3, a gente já pode iniciar o TENS. Seja ele aquele pretinho ou autoadesivo, que depois eu vou mostrar uns eletrodos autoadesivos para vocês trabalharem em atendimento. Tem pacientes, mulheres, né, que ela tem uma quantidade de cabelo nessa região, tá vendo? Então a gente tem que ter um certo cuidado para a gente realmente pegar C3, né? Às vezes pega o cabelo um pouquinho, tudinho, passa uma fita ou autoadesivo e ali fica fixo, certo? Então vamos lá. Então a gente pode iniciar nessa paciente na C3, aí depois da C3 a gente vem para C7, né? C5, C6, C7 e ter um, tá? Se o paciente ele tem dores realmente mais pescoço, né? Ele tem aquela tensão aqui em pescoço, ele pode estar desenvolvendo, a gente fica até na uma cefaleia, né? O paciente ele tem esse desconforto mais constante, aí a gente pode realmente pegar, perdão, de C3, mais ou menos, e a gente pode seguir até C7, tá? Se for mais pescoço, tá bom? Então seria essa região aqui. Que a gente fala do esplênio da cabeça, né? Que é o músculo, esse músculo aqui, tá? Sendo que tem que ter cuidado para a gente não pegar essa parte aqui de occipital e aí vai. Então a gente quer C3 a C7, tá certo? Se for um paciente que tem mais dores, né, no pescoço. Se for um paciente que ele tem mais entre pescoço e cervical, aí a gente vem em C7, aí vem, né? Só para vocês verem a vértebra. T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7, certo? Então você vai realmente iniciar em C7 a T7, certo? Então a gente pega um pouquinho ali do pescoço, mas pega toda a parte da cervical. Aí como é que a gente identifica? Aqui, ó, tá vendo? A gente tem a cervical toda, ele vai até aqui, ó, até T7. Ele inicia praticamente aqui, ó, C7 e finda em T, praticamente T7 aqui, ó. Tá vendo? Ó, o músculo aqui e aqui. Ó, tá vendo? Aqui e aqui, ó. C7, pegou o cervical aqui, ó, e findou aqui em T7, porque é o finalzinho da cervical, porque quando você vem para cá, você já vem para o tórax, né? Aqui a gente tem o ilíaco costal, que faz parte da cervical, tá? Então, eu estou entre esses diâmetros aqui, ó. Aí eu estou pegando aqui e aqui, ok? Aqui a gente já vai para o tórax, então a gente não quer trabalhar o tórax, a gente quer trabalhar a parte da cervical, né? E um pouquinho, se o paciente tiver com dor no pescoço, a gente trabalha o pescoço. E a gente foca aqui, ó, C3 e C7. Pescoço, dores mais focais em pescoço. Paciente que tem dor mais cervical, ele vem mais aqui, mais ou menos, ó, em C7 a T7, ok? Então, é mais ou menos aqui embaixo, ok? Então, aqui você vê a cervical e o ilíaco cervical. Então, essa região aqui que a gente quer trabalhar. Ó, tá vendo? Lembrando, eu não vou colocar o tens aqui, eu vou colocar, conto 2 dedinhos e coloco mais na lateral, certo? Então, é nessa região que a gente vai colocar. Então, a gente tem dois tipos de tratamento. Eu tenho dores pescoço, né, na parte da cabeça, e eu tenho dores na cervical. Então, se for pescoço, a gente trabalha entre C3 e C7, ok? Se for cervical, a gente trabalha em C7 e T4. T4, T7, geralmente é nessa parte aqui, ó. T7, T6, tá? Então, seria um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, tá? Um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui. Um eletrodo aqui, né, perto da escápula, e outro aqui, perto,
certo? Da escápula aqui, ó, um em cima, superior e um embaixo, inferior da escápula, tá? Mas evitando chegar realmente próximo à escápula, porque a gente já tá pegando o tórax, certo? Entendido? Vamos voltar lá para o TENS, tá? Você achou o músculo todo lá que eu expliquei? Se for dor cervical, perdão, se for dor cabeça, a gente pega aquela parte de C3 a C7. Se for cervical, C7 até 4, até 6, até 5, até aquela região de T6 até 7, ok? Então a gente pega a parte cervical. Então, por isso que existe a avaliação, para que essa avaliação você identifique qual tipo da dor do paciente. Ah, Nathalie, esse paciente tinha dor no pescoço, hoje está descendo 100% para cervical, beleza? Tu vai sair do pescoço e vai colocar na cervical, vai focar na cervical desse paciente, tá? Lembra, tudo tem que ter uma avaliação e essa avaliação ela tem que ser repetida. Eu, no meu protocolo de atendimento, né? Então, no meu protocolo de atendimento de mais de 10 anos, eu trabalho sempre 5 avaliação. 5 sessão, eu avalio. 5 sessão, eu avalio esse paciente. Por quê? A dor dele inicia ali, mas depois termina em outro lugar, né? Porque a gente sabe que dor muscular, a tendência dela por causa das inervações, né? Eu sempre falo que a gente tem uma árvore e a gente tem os caules, tem toda a inervação, né, da árvore. Então, o corpo da gente, ele transfere dor para outro canto. Às vezes ele não tem mais dor mais na cervical, ele tem dor agora no ombro. Então, você tem que realmente avaliar esse paciente a cada 5 sessões. Isso é uma dica que eu passo para vocês, né? Para que vocês se destaquem na sua área de fisioterapia. É uma dica muito importante, tá? Deixa eu esperar 10 sessões para avaliar, ou não usa de má fé, vou terminar 10, aí eu vou avaliar e vou dizer que ele precisa de mais. Não, avalie com 5 sessões para você ver como é que seu paciente está desenvolvendo, se você precisa mudar protocolo, tá bom? Então, vamos voltar à prática do tenso, ok? Vou iniciar com esse paciente entre 80 a 100 Hz. Lembra que ela vai falar aí? Lembra que você vai iniciar sempre baixo para depois ir aumentando. Porque se você vai já no máximo, seu paciente, quando tiver, né, o aparelho, ele vai estabilizando aquela musculatura. Então, o paciente vai ficando acostumado. Então, vai começando de baixo, depois tu vai aumentando. Ela vai falar aqui. Sempre eu foco nisso, tá? Tu fez a avaliação desse paciente hoje, eu já vou usar 100 Hz? Não, vou usar um mais baixo, observar a evolução desse paciente e ver se eu consigo em outras sessões aumentar, tá certo? Então, eu vou iniciar com 80 e o pulso. Nathalie, eu vou iniciar logo com 80. Não, você vai iniciar com sempre modalidade mais baixas. Então, é entre 50 a 80 de pulso. Então, já está aqui 50, venho na setinha abaixo e venho pro tempo. O tempo de analgesia, porque o TENS ele é específico para dor. Então, o tempo dele para ter um poder efetivo, eu preciso entre 20 a 30. Como é minha primeira sessão, eu preciso avaliar, já precisei avaliar esse paciente e vi que eu preciso iniciar com 20 minutos. E ao decorrer do tempo, eu ia aumentando essa intensidade de tanto de hertz, tanto de pulso, tanto de tempo de duração da terapia, tá? Então, coloquei 20 minutos, dou start para iniciar e venho para a intensidade que o paciente está me dizendo. Seu João disse que essa intensidade aqui estava muito boa. Então, eu deixei lá e o aparelho lá está estimulando a musculatura paravertebral cervical entre C3 e C7, certo? Então, como é que eu sei que o aparelho está funcionando? A luzinha está lá acesa, lhe mostrando que a terapia já iniciou, tá certo? Pronto, gente. Então, essa é a prática, né, do TENS da cervical. Como vocês viram, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, a gente trabalha duas modalidades em cervical, certo? A gente trabalha pacientes com dores que têm muitas dores, muitas tensões na parte do pescoço, né? Deixa eu colocar aqui. Então, se eu tenho um paciente que tem muita dor nessa região do pescoço, tá vendo? A gente tem muita dor aqui na parte da cervical, da cabeça, né? A parte do pescoço aqui tem muita tensão, muita dor. Quando rotaciona, sente incômodo, radia, tá?
Então, o método poderia ser nessa região de C3 a C7, certo? Você poderia encaixar ali o TENS, tá? Poderia descer mais um pouquinho para T1, isso vai ser muito de acordo com o pescoço do paciente, né? O diâmetro, tem paciente que é mais curtinho, é mais assim, tenso, então você vai colocar de acordo com o pescoço do seu paciente, tá? Mas a indicação realmente é nessa região, mas você pode chegar em C3, né? A T1 mais ou menos aqui embaixo, tá? Então você pode pegar aqui e aqui, ó, certo? Mas pode descer também, tá? E a outra modalidade é a fisioterapia, né? O fisioterapeuta ele iniciar mais ou menos em C7 e terminar entre T6, T7, T4, T5, T5, T4, tá? Então, esse é o parâmetro que a gente pode trabalhar na cervical. Então, essa região, eu posso trabalhar entre a C3 e aqui a T7. Então, essa região toda eu vou estar pegando a parte cervical e a parte do pescoço desse paciente. Ok, gente? Isso aqui é uma prática que dá certo, é um tratamento que é para analgesia, para dor, é aquele paciente que chega para você com muita dor, tá? Então, vou falar um pouquinho da contraindicação, certo? O TENS, ele existe algumas contraindicações, né? Paciente que tem a marca-passo, né? A gente não utiliza com esse paciente. Paciente que tem alguma placa metálica, né? Nessa região da cervical, a gente não, não utiliza. Ter um pouquinho cuidado com a artéria, né, carótida, que ela fica mais ou menos aqui do lado, né? A gente tem que ter cuidado antes de colocar o tênis, a gente apalpa a carótida, né, para saber onde fica, porque eu não posso colocar nessa inervação da carótida, ó, mais ou menos aqui na lateral, gente, ó, aqui, ó, tá? Não posso colocar mais ou menos aqui na lateral. Primeiro você toca o pulso do paciente, sente, e aí você localiza, tá? É sempre aqui atrás, né? Como eu expliquei aqui, mais ou menos na C3, mais ou menos a parte do pescoço mesmo, tá, gente? Então tem que ter muito cuidado. Essas as contraindicações mais assim que a gente se preocupa, né? A gente tem que ter cuidado no tratamento, né? Lembra que teu paciente é um, eu digo que é um paciente vivo, né? Você não está descamando ali um paciente morto, né? Você está trabalhando com um ser vivo, então você tem que ter cuidados, precauções, né? Ver se tem muito cabelo, né? Para poder evitar colocar o tênis, puxar, incomodar. Tem paciente que tem sensibilidade, tanto do eletrodo do gel, tanto com autoadesivo. Então a gente tem que ter essa preocupação. Procurar sempre observar esse teu paciente, nessa evolução dele, se ele está evoluindo, se precisa de mais recursos para encaixar, tá? Se precisa suspender o TENS, porque o paciente não está mais com dor, se precisa iniciar outra programação que eu falei anteriormente, vocês dão uma olhadinha lá. Então, tudo isso são protocolos que dá certo, que vem dando certo, que o paciente evolui, tanto no meu consultório, tanto na clínica, tanto a minha equipe de fisioterapia, né? São recursos que realmente a gente vê resultado, mas precisa ter cuidado onde colocar, o que colocar, tá? Naquele paciente, tá certo? O fisiodestaque, ele é justamente para trazer para você coisas novas ou coisas matéria para tirar dúvida, tudo isso. Estou aqui de portas abertas. Tiver dúvida, né? Coloca no chat, compartilha com teus amigos, que isso é bom, né? Para ter conhecimento. Curte, compartilha, tá bom? Estou aqui à sua disposição. Fiz em destaque, espero que vocês tenham gostado e ó, até o próximo vídeo.